tudo bem? Aqui é a HK trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, esse vídeo faz parte da série Pontos Fora da Curva, falando especificamente, nesse caso, sobre como ler light novels ou demais livros, quem quiser, no Android. Bem, uma grande dificuldade é o quê? O tamanho diminuto de certas telas versus o PDF, que é um grande problema para muitos leitores. Então, eu vou recomendar esse aplicativo chamado QPDF Viewer, que é muito bom. Ele tem uma função muito interessante chamada Text Reflow ou PDF Reflow. Em algumas fontes dá essa conotação relacionada ao segundo nome, PDF Reflow. E leitor Ruby, particularmente para ler quadrinhos em EPUB, que é um formato que já dimensiona o texto para a sua tela. Bem, então vou primeiro falar do QPDF Viewer. Vejam bem, vamos aqui nessa pasta e clica em abrir. Open. Aqui normalmente está selecionado Browse. O legal mesmo é botar All PDFs para mostrar todos os PDFs que tem no seu tablet, né? Independente de onde eles estão. Ele discrimina onde eles estão por meio dessa divisória aqui. Bem, vou entrar aqui no primeiro capítulo dessa light novel, que é até uma light novel interessante. Vai aparecer aí na tela a imagem para vocês conferirem, que é uma light novel no estilo vida escolar / fantasia, que o pessoal tem poderes com espadas, é uma coisa muito interessante. Eu particularmente gosto muito dessa história. Teve até um anime, mas vou deixar isso para depois. Acontece o quê? Aqui não existe problema nenhum. Por quê? As dimensões da tela são maiores do que o texto, então não existe problema algum. Só que quando existe uma visualização na vertical, que é a visualização mais comum de você utilizar o smartphone, ou mesmo o smartphone na horizontal não sendo muito legal, as pessoas veem o quê? Em vez de eu ver na horizontal, veem na vertical. E qual o problema? Ao se dar zoom, digamos 200, o texto fica quebrado. Você tem que ficar percorrendo essa página aumentada toda vez que você quer continuar a ler uma linha. Esse é o problema. Como esse software em particular resolve isso? Não é a melhor solução, não é ótima, mas uma solução muito boa, que é o quê? Clicando nesse ícone aqui, Text Reflow. Você clica e espera um pouco. E vocês podem ver o seguinte, o texto se adequou à margem, ou seja, em vez de existir uma quebra, o que ocorreu? Houve uma adequação, o texto foi dado uma nova visualização e houve essa adequação. Bem, e o interessante é o seguinte, quando você dá zoom, digamos para uma letra no tamanho 20, a letra aumenta e aí existe a adequação da mesma forma, ela continua, só a letra aumentou. Não existe quebra nas linhas de texto. Tanto que está aqui, vou ler um pequeno trecho para vocês verem que está todo ele coeso. Eles eram irregulares, uma existência entre milhares, pessoas que podiam materializar sua alma em armas, chamadas dispositivos. Direitinho. E é só ficar rolando para baixo a tela que você lê ele nesse formato, ou seja, viabiliza a leitura de PDFs, no caso, eu estou falando principalmente voltado a light novels, em diversos dispositivos que têm tela pequena. É um grande ganho, sendo muito sincero com vocês. Então, fica a dica, QPDF Viewer, vou deixar o link na descrição. Isso facilita a vida muito das pessoas, muito, porque a maioria dos light novels estão em PDF. Eu particularmente prefiro o formato EPUB, porque dá para ler em leitores de livros digitais, como o que eu tenho, que é o Kindle. Mas isso aqui facilita a minha vida de uma forma muito grande. E eu recomendo para vocês. Bem, deixa eu voltar aqui. E abrir o outro, que é o leitor UB. Quando vocês forem adicionar os primeiros arquivos dos livros aqui, vocês têm que botar Import. Aí pergunta se você deixa importar os livros em EPUB Files para o seu dispositivo. Aí você bota All Books, aí vai aparecer todos.
Aí tem a opção de incluir PDF, arquivos em PDF. Eu particularmente não prefiro porque já tem aquele outro que dá uma visualização muito boa. Então, vamos abrir aqui esse arquivo, que seria Unbreak Machine Duel, o nome dessa light novel. Bem, vocês podem perceber que tem um formato até de livro, a página está divididinha, bonitinha. Pode passar aqui. Existe até uma imagem aqui, né? Só que qual é o lado bom disso tudo? Aqui está numa visualização horizontal, que seria uma tela relativamente grande, um tablet de talvez 9 polegadas, seria semelhante a essa tela. Só que normalmente não é isso que ocorre. Normalmente, se lê em celulares, mesmo sendo uma tela grande, por exemplo, de 5 polegadas e tanto, 7 polegadas, não vai ficar assim e fica muito pequeno normalmente as letras no PDF. O EPUB tem o bom seguinte, vocês podem ver que está divididinho, bonitinho, tá. A formatação é muito melhor do que o QPDF, o software anterior. Então, o EPUB tem essa característica que justamente ajustar o texto à tela. No caso, eu vou virar a tela aqui. E vocês podem perceber, gente, que demora um pouco. Aqui porque eu estou usando um emulador de Android, mas ele já se ajustou direitinho. Você passa aqui pelo lado para você ver as outras páginas. E também tem uma outra coisa. Caso você deseje aumentar o tamanho da letra, é só você vir aqui texto e selecionar. Vamos dizer que o meu celular tem uma tela pequena, eu preciso de uma letra do tamanho 16. Está bastante grande até. E pronto, você vê que está formatado direitinho. Existe uma compressão, é claro que não fica tão bonito como se tivesse um tamanho grande, mas é perfeitamente viável para se ler em um dispositivo com uma tela pequena. Existe essa formatação que é automática. Até a imagem vocês podem ver que está bem natural aqui. Esse é o grande ganho desse formato, que eu particularmente adoro. Eu também vou deixar na descrição os diversos sites, particularmente em português, mas também quem quiser se aventurar no espanhol ou no inglês para baixar light novels, tanto no formato PDF quanto no formato EPUB. Eu espero que tenha ajudado, pessoal. Também o link dos dois aplicativos vai estar aí embaixo para vocês baixarem no App Store. Eu agradeço a todos. Quem gostou, comente. Quem não gostou, comente também por que não gostaram. Deem um dislike, por favor. Não sinto nenhum impedimento. Eu entendo que o dislike seja até alguma coisa positiva para entender que existe uma reprovação. E quem gostou, dê um like. Muito obrigado a todos por ficar até o final. Valeu, paz a todos, fui.